Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes. E eu venho, através desse vídeo, pedir para você que está aí nos assistindo, para que você possa se inscrever em nosso canal, fazer parte da nossa família. Você que já é inscrito, eu peço para que você não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhe os nossos vídeos. E eu tenho certeza que assim como Deus ele vai falar contigo, falará também com aquelas pessoas a qual você direcionar os nossos vídeos. Queridos, o vídeo de hoje eu quero falar sobre a natureza adâmica que existe dentro de nós e aquela luta constante para que nós venhamos matar a velha criatura e viver conforme a vontade de Deus. E o texto escolhido para meditarmos se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 26, a partir do verso de número 51. Olha o que vai dizer a palavra. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a sua mão, puxou a espada, e ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: põe novamente a espada em seu lugar, porque todos que os lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Glória a Deus. Queridos, é bem verdade que dentro de todos nós existe a natureza adâmica. E nós lutamos contra isso constantemente, dia após dia. Situações são criadas e essas situações, às vezes, faz com que a velha criatura que está dentro de nós queira despertar, e ali certamente tomaremos um ato isolado, uma atitude isolada que vai nos prejudicar. O texto a qual nós acabamos de ler nos mostra isso. Jesus agora está vivendo ali o momento da sua traição, aonde Judas o beija e os soldados ali irão capturar o nosso Cristo. Pedro, por ser alguém explosivo e emotivo, ele tem a decisão ali no momento de querer defender o seu mestre, e por mais que ele está fazendo a coisa certa, certamente é da forma errada. Então ele tira da espada, então decide cortar a orelha de um homem. Quando Pedro faz isso, Jesus logo vem contra esse princípio, na contramão da ideologia de Pedro, o ensinando que não seria desta forma. Então, antes mesmo de Jesus fazer o milagre e tornar a orelha no lugar correto, no lugar dela, na vida daquele homem, Jesus primeiro ordena que Pedro venha guardar a sua espada ou colocá-la novamente aonde ela estava. A primeira coisa que Jesus está nos ensinando, que nós não devemos pagar o mal com o mal. Porque Jesus não nos chamou para ferir ninguém. Jesus não nos chamou para machucar ninguém. Jesus ele chama, e ele chama você que está me assistindo para curar pessoas feridas, para curar a ferida. Mas algo me chama muito a atenção. Jesus poderia ter olhado para Pedro e dizer que ele deveria se desfazer daquela espada, jogar fora, porque Jesus não chamou para usá-la durante o seu ministério. Mas observa que interessante, Jesus ordena ele para guardar. Por que Jesus faz isso? É aquilo que nós chamamos do livre-arbítrio. Jesus ele nos ensina o caminho correto, mas quem decide trilhar o caminho correto somos nós. Quando Jesus fala para Pedro guardar a espada, Jesus está dizendo assim: Pedro, isso não é o correto, porém a espada está aí. Você decide usá-la ou não usá-la. E é assim na nossa vida. Aquele temperamento forte, aquela pessoa explosiva, ela continua em nós. Mas Jesus a todo momento ele está nos ensinando que nós não devemos ser o que éramos antes. Não podemos fazer o que fazíamos antes. E Jesus sempre nos dá a opção de fazermos a escolha certa. Ou pagamos o mal com o bem, ou pagamos o mal com o mal. O certo é que quando nós oramos para que Deus ele venha nos moldar, acredite, Deus vai começar a criar situações
para que tal problema em nossas vidas aos poucos seja moldado. Algumas pessoas acham que as mudanças é do dia para a noite, da noite para o dia. Não que não aconteça, e muito menos não vai acontecer porque Deus não é poderoso para isso. Não, Deus é poderoso. E se Ele quiser, é da noite para o dia, do dia para a noite. Mas não é assim que Deus trabalha. O Senhor, ao invés de nos entregar o peixe, Ele sempre nos entregará a rede e vai nos ensinar a pescar. O Senhor, ao invés de fazer a obra num passo de mágica, com uma palavra poderosa, Ele vai criar oportunidades para que possamos ser moldados. Então isso, eu tenho certeza que a voz de Deus está falando com você que está me assistindo. Sabe por quê? Porque agora você entende. Por que aquela pessoa da sua família parece que só existe você como foco principal e a todo momento ela busca situações ou ocasião contra a tua vida? Aquela pessoa no seu trabalho, seu chefe, quem sabe ali é o seu encarregado. O fato é que muitas das vezes você é o alvo de pessoas que testam constantemente a sua paciência. Sabe por que isso está acontecendo? É porque em meio a tudo isso, Deus está te dando a oportunidade a você aprender a ser uma pessoa melhor. Porque cada situação na nossa vida certamente tem uma lição para que venha a ser tirada. Eu costumo dizer que toda dor permitida por Deus em nossas vidas, existe juntamente com essa dor um aprendizado, uma direção nova para as nossas vidas. A verdade é que a espada, a ordem de Jesus é para guardar, mas Ele não disse que nós podemos usar, ou seja, nós não podemos ter as atitudes que tínhamos no passado, não podemos de forma alguma ser o que éramos no passado. O que me assusta é encontrar dentro da igreja pessoas que parecem que têm aí o prazer de dizer como era, ou quem sabe como é ainda. Pessoas que enchem os pulmões para dizer: não mexe comigo, você não sabe quem eu era, eu fazia, eu resolvia, eu sou bicho solto, sou fio desencapado. Escute uma coisa, Pedro, a espada, Jesus ordenou a guardar, mas Ele nunca te ensinou a usá-la. A decisão é minha, a decisão é sua, mas o que éramos no passado, não somos mais hoje. Hoje somos a imagem e a semelhança de Cristo. Que não viva eu, mas que Cristo viva em mim. Então, diante de todas essas crises e essas dificuldades, talvez você está aí murmurando sem entender, mas quem sabe o vento de hoje, a luta de hoje, a perseguição de hoje é a oportunidade que Deus está lhe dando de se transformar em uma pessoa melhor. Você era alguém sem paciência nenhuma, mas as perseguições e as lutas têm feito você aprender a ter paciência. Você era alguém que se explodia por qualquer coisa, uma pessoa explosiva, mas tudo o que tem acontecido tem te ensinado a ser uma pessoa mais tranquila, onde tem agido pelo poder do Espírito Santo. O fato é, queridos, que por mais que a espada está guardada, não fomos chamados para machucar ninguém, não fomos chamados para ferir ninguém, somos chamados para sarar, para curar feridas e transformar vidas pelo poder do Evangelho. Que esta palavra, ela possa arder ao seu coração e que o Espírito Santo, ele possa lhe direcionar de uma maneira tremenda. Queridos, você que chegou até aqui através desse vídeo, eu lhe peço encarecidamente mais uma vez, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe os seus comentários também. Diga aí se Deus falou contigo ou não através desta palavra. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, porque eu creio que Jesus vai falar com pessoas. E assim, queridos, eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de cada um.
E não se esqueçam, vem correndo, vem para Pleno, que Deus abençoe a vida de todos.